Olá, meu nome é Leandro Valente e esta é a aula número 1 do capítulo 11 do livro Geoprocessamento e Estudos Urbanos Auxiliados por QGIS. Nesta aula, aprenderemos sobre como calcular o NDVI, que é a sigla em inglês para Índice de Vegetação por Diferença Normalizada. Este índice é bastante utilizado em pesquisa, pois permite, a partir de imagens, a análise da presença de vegetação em uma determinada área, bem como seu vigor. Então, neste vídeo, aprenderemos a calcular o NDVI com base no QGIS. O NDVI é calculado com base na diferença entre as reflectâncias das bandas do infravermelho próximo e do vermelho, dividido pela soma das reflectâncias destas duas bandas. Então, antes de iniciarmos o cálculo do NDVI no QGIS propriamente dito, é necessário a obtenção das imagens referentes às bandas que iremos utilizar no cálculo. Para isso, podemos abrir o nosso navegador e entrar no site Earth Explorer da USGS e baixar as bandas referentes a um satélite Landsat. Algo importante a ser notado é que é necessário fazer o download de todas as bandas referentes à imagem Landsat. Por quê? Porque, a depender de qual missão Landsat for utilizada ou for obtida as imagens, as bandas referentes ao infravermelho próximo e ao vermelho podem ter numeração variada. Daí é importante que sejam baixadas todas as imagens. Para o desenvolvimento deste livro, foi utilizada o satélite Landsat 5. Ou seja, para esse satélite, as bandas referentes ao infravermelho próximo e ao vermelho são as bandas 4 e 3, respectivamente. Então, precisaremos dessas bandas. Voltando ao QGIS, o primeiro passo para o cálculo do NDVI é adicionar as imagens referentes às bandas do infravermelho próximo e do vermelho que foram baixadas. Então, podemos vir no menu Raster, localizado à esquerda da tela, e clicar sobre ele. Ou podemos utilizar também o atalho Ctrl+Shift+R. No menu Fonte, nós podemos localizar as bandas referentes ao infravermelho próximo e ao vermelho. Então, clicamos sobre ele. E como foi dito, utilizaremos as bandas 4 e 3. Então, selecionamos estas bandas e clicamos em Abrir. Após isso, clicamos em Adicionar e essas imagens irão ser adicionadas ao nosso projeto. Verificado que elas foram adicionadas, clicamos em Close. Então, as imagens foram adicionadas ao projeto. O próximo passo será inserir a expressão referente ao cálculo do NDVI. Então, podemos vir no canto superior da tela e clicar em Raster. Clicando em Raster, aparecerá um menu e clicaremos na primeira opção, Calculadora Raster. Uma janela será aberta ao centro da tela e nessa janela será possível inserir a expressão para o cálculo do NDVI utilizando as imagens que foram inseridas no projeto. Então, nesta janela que foi aberta, temos a opção Camada Resultado e dentro delas temos o item Camada de Saída, onde iremos localizar onde será salvo o arquivo NDVI que será criado. Temos formato de saída, que é GeoTIFF, temos o SRC de saída e temos os operadores que serão usados para formar a expressão do cálculo do NDVI. Na opção Bandas Raster, podemos ver as imagens que foram inseridas ao nosso projeto e que iremos utilizá-las para o cálculo do NDVI. Devemos lembrar que a expressão para o cálculo é banda 4 referente ao infravermelho próximo menos banda 3 referente ao vermelho, dividido pela soma da banda 4 e da banda 3. Então, abrimos o parêntese na opção Operadores, clicamos em banda 4, operador de subtração, clicamos na banda 3, fechamos parêntese. Operador de divisão,
Abrimos novamente o parêntese e clicamos na soma da banda 4 com a banda 3. E fechamos o parêntese. Na opção camada de saída, iremos localizar onde será salvo a nova camada que será criada. E podemos renomeá-la também. Então clicamos sobre ela. Escolhemos um local propício para salvar o arquivo. É indicado que seja salvo em uma pasta no disco local do computador para melhor organização dos dados. Então, vamos renomear como NDVI e clicamos em salvar. Clicamos em OK e esperamos o processo ser terminado. Ao terminar o processo, uma nova camada será adicionada às camadas já existentes. Podemos ver olhando para o canto esquerdo da tela e constatar que criou-se a camada NDVI. As outras camadas não são mais necessárias para o cálculo, então podemos excluir. A etapa seguinte será recortar a imagem que foi criada para delimitar a nossa área de estudo. Para este livro, foi escolhido o município do Angicos, no Rio Grande do Norte. Para delimitar esta área, precisa-se inserir uma camada no formato shapefile com a delimitação do município em questão. Com o arquivo vetorial inserido, podemos recortar a imagem para a nossa área de estudo. Para isso, clicamos no canto superior da tela, no menu Raster. Após isso, clicamos em Extrair e em Recortar Raster pela camada de máscara. Um menu se abrirá logo ao centro da tela. E existem alguns parâmetros que podem ser alterados. Na opção Camada de entrada, escolhemos qual a camada que será cortada. Na opção Camada de máscara, escolhemos qual arquivo, shapefile, que será utilizado para delimitar a nossa área de estudo, no caso, o município de Angicos. Clicamos então em Executar e esperamos o processo ser concluído. Terminado o processo, clicamos em Close e podemos observar que foi criada uma camada referente somente à nossa área de estudo. Podemos vir no canto esquerdo da tela e desativar a camada NDVI, que não será mais necessária ao nosso estudo. Quando clicamos na camada que foi criada, percebemos os valores de faixa espectral que a camada possui. Estes valores variam de -1 até 1 e compreendem os tipos de uso de solo para o nosso estudo. Esta faixa de valor, correspondente a cada tipo de uso do solo, pode ser vista neste arquivo, onde valores de -1 até 0 correspondem a corpos d'água, de 0 até 0,25 correspondem a solo exposto, de 0,25 até 0,50 correspondem à vegetação esparsa e de 0,50 até 1 correspondem à vegetação densa. Voltando ao QGIS, o próximo passo é reclassificar a imagem com base em uma regra de agrupamento ou fatiamento, para que possamos inserir as classes que foram vistas anteriormente relacionadas ao uso do solo. Para isso, podemos vir no canto superior da tela, no menu Processar, e clicamos em Caixa de Ferramentas, ou o atalho Ctrl+Alt+T. O menu Caixa de Ferramentas irá aparecer no canto direito da tela. Na opção Buscar, digitamos R.Recode, que é o algoritmo que utilizaremos para criar as nossas classes com base no NDVI. Clicamos 2 vezes quando aparecer o resultado e o algoritmo será ativado. Antes de executar o algoritmo, é necessário criar um arquivo de texto
ou seja, .txt, com as regras de fatiamento do nosso projeto. Então, criamos este arquivo. Com o arquivo txt aberto, podemos observar que tanto os intervalos superiores e inferiores quanto a igualdade da classe são separados utilizando os dois pontos. E podemos observar também que para separar o limite superior de uma classe e o limite inferior da classe seguinte, é adicionado o valor de 0.0001 a fim de evitar confusões de classificação. Então, deve-se salvar este arquivo texto com o nome reclass_ndvi. Voltando ao QGIS, no menu que aparece do RRecode, na opção camada de entrada, nós escolhemos qual camada será reclassificada. E depois escolhemos qual o algoritmo contendo as regras de reclassificação. Este algoritmo é aquele arquivo de texto que foi criado. Então, clicamos sobre o menu Buscar e localizamos este arquivo. Clicamos sobre o arquivo localizado e depois clicamos em Abrir para adicioná-lo à caixa do algoritmo. Voltando ao QGIS, no algoritmo RRecode, na aba Parâmetros, a opção camada de entrada é a opção que nós podemos escolher qual camada será utilizada para fazer a reclassificação com base no algoritmo. Na opção Arquivo contendo regras de recodificação, nós inserimos o arquivo de texto que foi criado anteriormente. Então, clicamos sobre o menu Buscar e localizamos onde está este arquivo de texto. Inserimos este arquivo e depois escolhemos o local e qual o nome da camada reclassificada que irá ser criada após o processo. Então, localizamos onde ela será salva e damos o nome de nossa preferência. Então, vamos renomeá-la como NDVI Angicos Reclass. Clicamos em salvar. Desmarcamos a opção Abrir arquivo depois de executar o algoritmo e clicamos em executar. Após executado o processo, clicamos em Close. Podemos ver que a camada foi adicionada ao nosso projeto, no canto esquerdo da tela. Podemos retirar as outras camadas que não mais serão utilizadas para o desenvolvimento do nosso projeto. O próximo passo agora é atribuir uma escala de cores cuja relação tem a ver com o tipo de uso do solo daquela camada. Então, podemos vir no canto esquerdo da tela, clicar sobre a camada que foi criada com o botão direito do mouse e acessar suas propriedades. Na opção Simbologia, temos a opção Tipo de renderização. Escolhemos a opção Banda Simples Falsa Cor. Escolhemos um valor mínimo e um valor máximo. E depois escolhemos o tipo de interpolação como linear. Na opção Gradiente de cores, podemos escolher um gradiente que melhor se adapte às condições de uso do solo daquela região. Então, escolhemos este RDYIGN. Na opção Modo, escolhemos Intervalo Igual e alteramos o número de classes para 4. Clicamos em Classificar. Clicamos em Aplicar e em OK. Podemos ver que a classe 1, correspondente a corpos d'água, está na cor vermelha, o que não condiz com a realidade. Podemos então alterar a cor desta classe para melhor se adaptar às condições reais que precisamos para o nosso projeto. Então podemos vir no canto esquerdo novamente e acessar as propriedades da camada. Com o botão direito do mouse, clicamos em Propriedades.
Na classe correspondente aos corpos d'água, ou seja, a classe 1, clicamos sobre a cor e podemos alterá-la para uma cor que melhor se adeque à configuração do tipo de solo utilizado, que é corpos d'água. Clicamos em OK, em aplicar e em OK novamente para sair das propriedades. E voltamos à nossa tela principal e vemos que a configuração visual das classes está melhor adaptada à realidade. Com isso, terminamos o cálculo do NDVI. Com isso, terminamos a nossa videoaula. Obrigado por assistir este vídeo. Veja outros vídeos do canal para outros tutoriais ou acesse o livro Geoprocessamento e Estudos Urbanos Auxiliados por QGIS por meio do link na descrição do vídeo.